Olá, professor Washington com mais uma dica no Pingos da História. Tudo bem com vocês? E nós vamos continuar falando da Roma Antiga. E vamos tratar sobre a fase do Império, período que começou em 27 a.C., com a ascensão de Otávio Augusto ao poder, e que foi até 476, quando então o Império Romano desintegrou-se. E essa fase começou, como eu disse anteriormente, com a ascensão do Otaviano, o sobrinho do Júlio César, o último remanescente do segundo triunvirato, assumiu o poder. O governo, então, de Otávio Augustus. Augusto quer dizer grandioso. Ele governou entre 27 a.C., dando início à fase do Império, e terminou seu governo com a sua morte em 14 depois de Cristo. E ele criou um novo modelo de governo que os historiadores chamam de Principado. Por que eles deram esse nome diferente? Porque era um governo que tinha uma aparência de república, mas não era uma república, era uma monarquia. Portanto, era uma monarquia com aparência de república. E por que a gente diz que tinha aparência de república? Porque o Otávio Augusto, de maneira muito inteligente, manteve as instituições republicanas. Inclusive, ele utilizou dessas instituições republicanas para obter algumas vantagens. Ele manteve o Senado, manteve a magistratura e os demais órgãos da República. E a concentração dos poderes na mão do Otávio Augusto se deu pelo acúmulo de títulos que ele foi recebendo. O primeiro título que ele recebeu foi o de príncipe, o que lhe deu a condição de líder do Senado. Foi aclamado também imperador, e com isso ele passou a ser o chefe supremo do exército. Agora ele tinha a liderança do Senado e tinha o comando do exército. Também foi nomeado tribuno da plebe. Com isso ele ganhou o poder de veto sobre as decisões do Senado. Vocês sabem o que é veto, né, pessoal? E só uma curiosidade, ele não era plebeu, tá? Ele era de origem nobre, mas aí ele passou a ter o controle total do Senado. E por fim, ele então é aclamado sumo pontífice, o líder máximo da religião romana. Assim ele assume o controle também da religião. Religião, exército e senado estava sob seu controle. Com todo este poder, ele promoveu uma série de reformas. Tá? Na verdade, ele dá uma aula de política aqui, né, gente? Ele promoveu uma série de reformas para agradar alguns grupos da sociedade romana e também fortalecer o seu próprio poder, né? O que ele fez? Basicamente, ele fez o seguinte, ó. Para os ricos, ele concedeu o poder político. Beleza? Ótimo. Para os pobres, diversão. É a famosa política do pão e circo, né? Literalmente, ele distribuía pão, mandava distribuir pão pelas ruas e também patrocinava diversão, né? Show circense, aquela coisa toda para a população mais pobre. Agora, como é que ele garantia poder político para as elites, né? Para os ricos? Olha, ele fez uma reforma administrativa. O que ele fez? Ele pegou as províncias romanas e as dividiu, né? E as classificou como pacífica e como rebelde. As pacíficas recebeu o nome de senatorial, né? Então as províncias senatoriais, que eram pacíficas, ele entregou para o Senado administrar. Então os senadores que nomeavam os governadores, que nomeavam as magistraturas, ou seja, os senadores, né, se aproveitavam da situação para tirar algumas vantagens para ele. E com isso os senadores ficavam felizes e aí apoiavam incondicionalmente o Otávio Augusto. Não é bem incondicionalmente, né, porque eles estavam ganhando alguma coisa, né? E as províncias que eram rebeldes, ele chamou de imperiais. Essas províncias rebeldes eram entregues para um governo militar. Um general é que iria administrá-lo. Lembrando que o Otávio Augusto era o chefe supremo do exército. Então, na verdade, ele tinha um controle, né, diretamente sobre essas províncias. Mas os generais também ficaram contentes, porque aí eles tinham o poder político ali de governar essas províncias e ali, né, tirar as suas vantagens. Com isso, então, o exército, né, garantiu o apoio ao governo de Otávio Augusto, porque os generais também tinham suas vantagens.
E, por fim, uma última reforma que ele fez, foram mais, tá, pessoal? Mas essa aí, como é só dica mesmo, vamos falar dessa reforma que é importante, que vai trazer consequência no futuro, que foi a mudança da função do Exército. O Exército passou a cuidar da segurança interna, eles pararam um pouco esse negócio de ficar conquistando novos territórios e tal. Isso foi bom, sabe por quê, pessoal? Porque isso acabou resultando na Pax Romana, né? É o apogeu do Império, na Pax Romana. O Império Romano ficou mais pacificado, aquela coisa toda. Só que lá no futuro isso vai trazer problema, que vai ser a crise que vai começar no século III, que vai ser o assunto do nosso próximo vídeo. Então isso aí foi uma dica aqui do bom e velho professor Washington. Espero que vocês tenham gostado e no próximo vídeo falaremos aí do fim do Império Romano. Tá bom, pessoal? Muito obrigado se você assistiu até aqui e, mais uma vez, espero que possa tê-los ajudado. Fui, tchau!